vocês. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo, estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. E todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: e por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que Jesus lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Queridas filhas e filhos, antes de comentar a palavra, queria lembrar essa família que ontem e hoje celebramos. Santa Mônica, cristã, casada com um pagão. Naquela época, o ritual do casamento era diferente do nosso hoje. E o filho que cresce, ele morava no norte da África, em Lipona, Argel atualmente, e o centro de cultura era Roma, Império Romano. Ou então, a parte de Constantinopla, na parte oriental de Istambul, hoje. E Agostinho foi estudar a Roma. E lá ele teve uma vida não muito assim exemplar, né? Casou, juntou os trapos, não sei como que foi bem a coisa. Tiveram um filho, e achei engraçado que o filho seria, no nosso conceito, fruto do pecado. Mas Santo Agostinho já colocou o nome dele especial: Adeodato, dado por Deus. Fruto do pecado, mas dado por Deus. Todos os filhos são dados por Deus. Todos. E então, lá estudando, com uma vida desregrada, conheceu um bispo lá em, onde que era, Santo Ambrósio, bispo de, agora não me lembro, aquela cidade das barcas. Veneza. Não é a de Veneza, nasceu por lembrar. E ele começou a assistir os sermões de Santo Ambrósio.
Porque Santo Ambrósio, além de santo, era um homem muito culto. Ele tinha sido o prefeito da cidade. Naquela época, a prefeitura era governada pela nobreza. Então, ele tinha essa cultura social, esse ambiente cultural social, se converteu ao cristianismo e se tornou bispo da cidade. E ele Agostinho ia para escutar o sermão de São Ambrósio, porque São Ambrósio falava muito bem. E Agostinho estava estudando oratória, retórica, ele queria também ser político. Só que, vai ver, Santo Ambrósio não só falava bem, vendia o peixe bem. E nesse vender o peixe, foi pouco a pouco conquistando Agostinho, até que termina batizando-o, se torna cristão, volta para casa, meio doente. A mãe Mônica rezava por ele, chorava por ele. O pai Cornélio não dava muita bola porque era pagão. E é engraçado que às vezes nas nossas famílias hoje temos muitas situações parecidas, em que quase sempre as mulheres vêm, mas os homens não têm tempo para as coisas de Deus. Tem coisas mais importantes para fazer. E Mônica sozinha não, com a graça de Deus e o poder da oração, ela muda a cabeça e o coração do filho Agostinho. Eu sempre costumo, quando vocês mães, sobretudo, vêm com problemas com os filhos, eu sempre digo: reza para Santa Mônica, ela entende das coisas. Ela não somente entende, mas ela venceu. Por quê? Porque ela orava, calava e esperava. Orar sempre, calar às vezes é melhor do que falar, e esperar. Esperar não é esperar que o relógio passe, é ter a esperança, confiar no Senhor, a virtude da esperança de que aquilo que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Agora, filhas e filhos, no mundo em que vivemos, não pode ser nenhuma novidade quando a gente constata que as nossas famílias, ou muitas famílias, estão completamente desorganizadas, construídas de uns modos mais diferentes. Não interessa isto, o que interessa é o que cada um de nós podemos fazer. Então, agora sim, entro na leitura de hoje, em que São Paulo vos lembra, esposos e esposas, o respeito que mutuamente vos deveis. São Paulo coloca, porque vocês receberam um sacramento e tem que ser honrado e respeitado, mas eu coloco um dado a mais. Quando o casal está unido de verdade mesmo, quando o casal partilha as alegrias, as tristezas, as preocupações, mas estão unidos, os filhos sentem isso. Quando o casal está desunido, a casa vira a casa da sogra. Coitada da sogra. Né? Mas a vossa união, o vosso respeito, o vosso bem-querer, é que dá firmeza aos filhos. Está sempre unidos nas decisões. Não pode a mãe achar uma coisa e o pai outra. Pode achar sim, os dois acharem coisas diferentes. Mas nunca se pode expor isso diante dos filhos. Acertem o relógio na cama. E depois de acertar o relógio na cama,
vão os dois conversar o mesmo idioma com os filhos. Senão os filhos que levamos não têm nada. Quando eles se interessam, são puxa-saco do pai. Quando do outro lado melhor, então puxa da mãe. E os pais se tornam joguetes, brinquedos dos próprios filhos. É claro que assim não pode educar. Caminhando mais um pouco, entramos no Evangelho. José e Maria, tidos e havidos como pais de Jesus, iam todos os anos à Páscoa. O povo judeu tinha e tem por costume, o culto só se fazia em Jerusalém. A oração e a escuta da palavra se faz nas sinagogas. Em qualquer lugar, em qualquer cidade, eles tinham sempre a sinagoga, casa de oração, casa de estudo da palavra de Deus. Mas o sacrifício só em Jerusalém, uma vez por ano, na Páscoa. E foram, como todos os anos, só que o moleque já estava com 12 anos. Já começava a querer ter a cabeça e querer fazer o que ele queria e entendia. Parece estranho dizer isso, né? Mas o adolescente, ou adolescente, como vocês queiram, Cristo, que crescia em idade, sabedoria e graça, como todos nós um dia crescemos, era igualzinho a todos os outros meninos na idade dele, menos no pecado. E ficou no templo, falando com os doutores, perguntando, respondendo. Voltava para casa Maria e José com os compadres e as comadres, como era costume deles, um caminho de 3 ou 4 dias de viagem. Não se preocuparam com o menino porque a tribo era a família, então se não veio almoçar, comeu com alguém, não tem problema nenhum. Foi caminhando. À noite, quando achou que vai recolher os pintainhos, estava faltando o bichinho. E agora? Agora o jeito de voltar para Jerusalém e depois de 3 dias o encontraram no templo. Maria pergunta: filho, como é que você foi fazer isso? Teu pai e eu estamos angustiados procurando por você. E por que me procurávamos? Vocês não sabiam que estava na casa do meu pai? São Lucas, observador, filho e iluminado, claro, sobretudo pelo Espírito Santo, conclui a passagem dizendo: Maria guardava todas as coisas no seu coração. Calou a boca. Calou. E fomos para casa. E o menino era obediente. E ele crescia em idade, como vocês e eu, em sabedoria, pouco a pouco foi aprendendo os usos, costumes e cultura do povo em que vivia, e em graça. Isso que é engraçado, em graça. Deus crescer em graça. Só que se Deus se fez homem e funcionava como homem, e esse mais do que crescer em graça, crescia na correspondência à graça, na resposta à graça de Deus, na medida em que ia se tornando mais adulto, como vocês, como eu deveríamos ser, e respondendo cada vez mais à graça de Deus que se derrama em nossas famílias, em nossa vida. Queridos pais, queridas mães, ter filhos hoje é um problema bastante sério. Bastante sério. Criar os filhos, educá-los em um mundo violento, em um mundo completamente espirituado. Eu queria bater na tecla de Jesus e Maria iam todos os anos
cumpria e ensinava no menino a cumprir com a lei de Deus. Para vir à missa, a criança não tem que querer ou não querer. Tem que vir. Se o pai e a mãe dizem vamos, eles vão. Mas está impondo aí, não sei se as alturas, como que chama, o Estatuto da Criança, de repente quer levar para a cadeia o pai ou a mãe. Eu acho que não, mas passar os valores vossos, naquilo que vocês acreditam, naquilo que vocês esperam, e sobretudo naquilo que vocês vivem, se é que o vivem, é fundamental. É fundamental. Quem vai fazer a cabeça deles? Vocês têm que fazer, mas têm que fazer enquanto podem. Nós perdemos tempo precioso. Dizemos muitas vezes que não está na hora de falar coisas para a criança, porque a criança não entende. Quem não entende é você, não entende de criança. Você que não entende de criança. Porque a criança entende e pesca as coisas muito mais, muito antes e muito melhor do que nós velhos às vezes. Entendem? E a outra coisa, se você semeia na semente e não a vem crescer, não faz mal. A semente está lá. A exemplo do agricultor que semeia a semente, o tempo passa, os dias, as noites vão passando, até que um dia, sem saber como, porque Deus dá o incremento, começa a nascer a planta, a semente, o trigo. Também tem joio, mas vocês plantaram trigo. Se plantaram. Eu queria ter colocado um outro texto hoje, mas não li e veio que escapou. Aí no seu dedo ficou. Mas não fugiu o que o texto dizia. Pais, passai aos vossos filhos tudo aquilo que vocês ouviram, que Deus fez por nossos pais, desde a libertação do Egito até a chegada à terra prometida, as maravilhas que o Senhor fez por nós, para que eles acreditem no Senhor e obedeçam às leis do Senhor. Mas que tem que ensiná-las são vocês. São vocês. A catequese da comunidade é para engajá-los um pouco com a comunidade. Às vezes é porque vocês, pais e mães, são omissos na catequese dos filhos. Você tem que ser a catequista, Ângela. Você tem que ser a catequista do teu filho. Filha, mas o filho vai vir depois. Eu falei filho, diz que é filha. Filha que está aí, mas depois vai vir o filho. Né? Então, ser os catequistas, por quê? Porque grava no coração deles as vossas palavras. Eu termino, eu tenho a minha comadre, professora, que a mãe dela era uma cabocla nordestina, analfabeta. A minha comadre fez pedagogia, estudou, como é que se chama? Era clássico, não, magistério. E depois fez faculdade, porque tem que conhecer o grau, aquele negócio todo, aí tudo bem. Foi dar à luz a primeira filha, minha filhada. Quase morre. Por quê? Porque a doutora ou universitária foi fazer tudo que a mãe fazia lá na roça, e a conversa da mãe foi mais importante que a conversa da ginecologista. Quase morre de parto, porque ela seguiu o conselho da mãe, não seguiu o conselho da médica. Estão entendendo o que eu quero dizer? Que aquilo que vocês plantam na cabeça deles e no coração, certo ou errado,
Isso fica para sempre. A cultura para minha comadre foi verniz. A formação veio da mãe. Nesse caso, ela tem um pouquinho de formação, mas passou, a mãe passou, e ela entendia. A mãe só teve 12 filhos, acho que entendia um pouco de parto, né? Só que ela se esqueceu que a filha era não era ela, que vivia em outro meio, que não tinha tido trabalho na roça que ajudava a gestar e preparar fisicamente para depois o trabalho de parto e outras cositas mais. Conclusão da história, filhos e filhas. Os filhos vossos, quando nascem, são anjos. Se vai ter asa ao chifrinho, depende de vocês. Exatamente. Depende de vocês. A alma da criança é uma película de filme virgem. Nela se grava tudo o que vê. Se vive e convive com vocês, vai filmar vossa vida. E vai aplicar na vida dela. Chega. Vamos agora fazer.